seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia do nosso workshop, onde nós estamos falando sobre o tema surdo, como me comunicar com ele. Muito importante essa temática, porque nós sabemos que o surdo precisa dessa acessibilidade nos lugares aonde ele vai. Ele precisa encontrar pessoas que possam se comunicar com ele na língua brasileira de sinais. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre aquisição e aprendizado de uma língua. Vamos falar isso de uma forma geral, porque nós podemos aplicar isso para aprendizado de qualquer idioma. Também nós vamos falar um pouco sobre fluência e imersão. Nós vamos ver que para a gente ser fluente numa língua, nesse caso aqui na língua de sinais, nós precisamos imergir nessa língua e também buscar esta fluência através da prática, através do estudo, de um estudo programado, de um estudo planejado, de seguir um plano diário de estudo. Também nós vamos falar sobre a ideia de que a gente tem de que qualquer pessoa pode aprender a língua brasileira de sinais. Essa ideia de que só algumas pessoas são privilegiadas para aprender essa língua, isso é um mito. A língua brasileira de sinais ela está acessível para qualquer pessoa, mas precisa fazer aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Precisa ter um plano diário, precisa ter uma disciplina, precisa realmente focar no estudo dessa língua, porque nada acontece com um passo de mágicas, né? Também nós vamos ver o quê? Alguns erros que a gente comete quando está aprendendo a língua brasileira de sinais e também nós vamos ver algumas dicas para a gente alcançar a fluência nessa língua, além de um passo a passo para o estudo da língua brasileira de sinais com rumo à fluência, ou seja, com o objetivo de chegar na fluência dessa língua. Então vamos iniciar pelo nosso primeiro tópico, que é aprendizagem e aquisição de uma língua. Primeiramente, nós temos que definir o que é aprendizagem e o que é aquisição, para que a gente possa entender a diferença de uma coisa para outra. A aquisição de linguagem, ela ocorre em situações comunicativas no mundo real, por meio de assimilação natural de vocabulário e estruturas linguísticas pelo aprendiz. Ou seja, quando nós éramos criança, que nós começamos a ser inseridos ou a imergir na questão da língua portuguesa, o que acontecia conosco? Nós vimos os adultos conversando, repetíamos muitas vezes algumas palavras que ouvimos, ou nossos pais mesmos falavam palavras e faziam com que a gente repetisse, e assim nós fomos fazendo o quê? Adquirindo. Nós começamos a ter esse momento de aquisição da língua portuguesa. E o aprendizado, o que é? Já a aprendizagem ocorre por meio de estudo formal, normalmente em sala de aula. Então vamos voltar ao exemplo de quando éramos crianças. Nós copiamos as palavras que ouvimos dos adultos, mas só depois, quando nós entramos na idade de ir para a escola, mesmo lá no prezinho, é que nós fomos para um estudo formal, então, dessa língua, dentro de uma sala de aula. Então, a aquisição, ela acontece de forma natural e o aprendizado já é de uma forma mais sistematizada, já é de uma maneira formal e geralmente feita dentro de uma sala de aula. Por aqui, por essas duas definições, a gente já pode perceber por que muitas das vezes nós não avançamos no aprendizado da Libras. Quantas vezes você já fez um curso básico de Libras? Às vezes você já até fez 2, 3 cursinhos básicos, já fez o intermediário, já fez o avançado e não consegue desenvolver a fluência na língua brasileira de sinais. Eu com certeza posso afirmar que você pensa, eu não nasci para isso, eu não tenho jeito para Libras, eu não tenho dom. Não se trata de dom, se trata de que nós precisamos fazer o quê? Imergir nessa língua, para que a gente consiga essa aquisição natural dessa língua que não é a nossa língua materna ou não é a nossa primeira língua. Nós precisamos então imergir nessa língua. De que forma? Dessa forma, com um estudo planejado, com uma disciplina, treinando diariamente. Não adianta a gente querer estudar Libras só uma vez na semana ou só no final de semana. Nós precisamos ter um ritmo organizado e disciplinado para o estudo dessa língua.
O grande problema nosso é que nós tratamos a língua brasileira de sinais como se fosse uma língua morta. Mas não é, ela é uma língua que está em processo de novidades diariamente. Todos os dias está surgindo um novo sinal. Então, por que a gente vai estudar só uma vez na semana? Ou só no final de semana? Então, a gente precisa ter o quê? Um plano diário de estudo. E assim a gente consegue, então, adquirir a Libras naturalmente e vamos desenvolvendo também esse aprendizado formal, porque a gente precisa conhecer a estrutura linguística, precisamos entender toda a estrutura do qual essa língua é formada. Então, essa é a diferença de aquisição e aprendizado. Ser fluente, o que é ser fluente? A gente fica pensando, nossa, eu quero ser fluente na língua brasileira de sinais. Eu queria ser como fulano, que consegue conversar com surdo, consegue fazer a intermediação entre a conversa de um ouvinte com um surdo. Isso é o que a gente o que a gente chama de fluência. Ser fluente quer dizer que uma pessoa é capaz de usar com naturalidade, sem fazer esforço, e ao mesmo tempo consegue interagir com o interlocutor por meio dessa língua de uma forma espontânea. Isso é ser fluente. E eu tenho certeza que quando você vê um tradutor-intérprete de Libras, ou quando você vê uma pessoa conversando com surdo, você fica pensando, ai, como eu gostaria também de conversar com surdo igual fulano de tal. Isso é possível, desde que você se predisponha a pagar o preço de realmente começar a estudar esta língua de forma sistematizada, de forma organizada. E nós vamos falar muito sobre isso no decorrer do nosso encontro de hoje. Também é importante a gente pensar que a aprendizagem de uma língua ela é um processo consciente e usa a primeira língua como base para a construção do conhecimento a respeito da segunda língua. Ou seja, a gente quando está falando com relação ao surdo, né, com relação ao surdo e à língua portuguesa, a gente sempre costuma dizer que a língua portuguesa é a segunda língua para o surdo. Talvez você vai perguntar, mas como assim? Ele nasceu no Brasil? Sim, ele nasceu no Brasil, mas como ele nasceu surdo, ou ele nasceu ouvindo e por uma doença, como aconteceu com alguns surdos que eu conheço, os meus primeiros alunos que eu tive, que foram surdos da cidade de Cerejeiras, aqui em Rondônia, todos eles, os 4 alunos que eu encontrei no CEJA de Cerejeiras, eles não nasceram surdos. Um ficou surdo porque caiu da janela e acabou furando o tímpano. Uma das minhas alunas, ela teve sarampo, né, e durante uma semana ficou febril, e quando então passou aquela febre do sarampo, ela ficou com a sequela da surdez. Teve um aluno também que teve febre muito alta, foi ao hospital e o médico prescreveu uma medicação errada que acabou provocando também a surdez. Então, dos 4 primeiros alunos que eu tive, nenhum deles tinha nascido surdos. Todos eles adquiriram a surdez ainda quando criança. Então, o que acontece? Né? Eles tiveram que passar por esse período de adquirir a língua de sinais para depois conseguir entender a língua portuguesa. Ou seja, a L1 desses surdos era a língua de sinais. Segundo o relato dos seus pais, eles balbuciavam em sinais. Aquilo que a gente vê os bebês fazendo, né, oralmente, audivelmente, que a gente escuta, aqueles barulhinhos que os bebês fazem, os bebês surdos, eles sinalizam, né? Claro que não sinalizam os sinais propriamente certinho da língua de sinais estruturada, não, mas eles começam a fazer os seus balbúcios por meio de sinais. Por quê? Porque a língua de sinais é a primeira língua dele. Então, a L1 do surdo é a língua de sinais e a L2 a língua portuguesa. Ou seja, eles precisam passar também por um período de aquisição da língua portuguesa. Mas, primeiro, eles precisam imergir e adquirir a língua de sinais. No nosso caso, nossa L1 é a língua portuguesa. E você pode aprender qualquer outra língua como sua segunda língua ou sua L2. Pode ser o inglês, o francês e até a língua brasileira de sinais. Então, quando eu falar em L1 e L2, L1 vai sempre se referir à sua língua materna e L2 aquela segunda língua que você aprendeu a partir da sua primeira língua. Ok? Vamos lá.
Quando eu digo que qualquer pessoa pode aprender a língua de sinais, o que eu quero dizer? Primeiro, que você tem que ter um objetivo. Por que você quer aprender a língua brasileira de sinais? Primeiro, é porque você quer conversar com surdo? Você tem um amigo surdo, ou você tem um aluno surdo, ou você conhece algum surdo, ou você é familiar de surdo e gostaria de conhecer essa língua? Então, você precisa ter claro, primeiramente, o objetivo para você aprender essa língua. Através desse objetivo é que você vai encontrar a motivação para correr atrás do aprendizado dessa língua, correr atrás do aprendizado da língua brasileira de sinais. Outra coisa, você quer aprender Libras porque você quer ser o intérprete na sua igreja, ou na sua comunidade, ou no grupo religioso que você frequenta, porque lá tem um surdo e você gostaria que ele também pudesse participar ali das reuniões religiosas, é um objetivo também. Ou o terceiro objetivo, que seria se tornar um profissional na área da Libras, que você pode ser um professor de Libras, você pode se tornar um professor bilíngue, ou você pode ser um tradutor e intérprete de Libras. Ou seja, você tem que definir o seu objetivo. A partir do momento que você definir o seu objetivo, você vai procurar meios para alcançar esses objetivos. Então, eu diria que o segredo para você começar a se despertar para aprender a Libras é ter um objetivo claro. Outra coisa também muito importante e que vem a confirmar a minha afirmação de que qualquer pessoa pode aprender Libras você também precisa se dedicar ao aprendizado dessa língua. Ou seja, se você tem um objetivo e se você quer alcançar esse objetivo, que é aprender a língua de sinais, você precisa se dedicar ao aprendizado. É como como eu já tenho falado, você vai ter que criar um plano de estudo, você vai ter que separar um tempo diário para estudar, para treinar, para pesquisar os sinais, pesquisar sobre a cultura surda. Então, vai exigir de você dedicação. Terceira coisa, você precisa imergir na Libras, mas sem depender apenas de uma lista de sinais isolados e decorados. Outro erro que a gente comete quando está aprendendo a língua brasileira de sinais, eu digo que eu também já cometi, e até cometi ensinando também, mas era o que eu tinha no momento, por isso que eu digo que é muito importante as leituras que a gente faz, as pesquisas, participar de outros cursos. Eu continuo participando de cursos. Não é o fato de eu ser hoje tradutor e intérprete de Libras numa universidade federal, que já vou completar 6 anos, que diz que eu não preciso mais estudar. Pelo contrário, eu preciso continuar estudando, porque como eu disse, a Libras ela está em movimento. Ela, cada dia está surgindo novos sinais. Então, eu não posso parar de estudar nem a Libras e nem a língua portuguesa, porque eu sou tradutora e intérprete de Libras, língua portuguesa. Então, quando eu digo que você precisa imergir na Libras, mas sem depender apenas de uma lista de sinais decorados e isolados, quantas vezes você já decorou aquele monte de sinais? Quantas vezes você participou de cursos? E quando eu digo que eu participei, também fiz cursos. Hoje eu já tenho mudado a metodologia dos meus cursos. A gente dava aquela lista de sinais. Família, mamãe, papai, sinal de família, sinal de irmã. A gente fazia toda essa lista. Os alunos saíam dali, depois não lembravam mais, porque eram sinais isolados, não eram usados em contextos. Então, só decorar uma lista de sinais isolados também não ajuda no desenvolvimento ou na aprendizagem da língua brasileira de sinais. Então, você precisa imergir na Libras, procurando entender a Libras pela Libras, né? Esse é um segredo que vai ajudar a você a se desenvolver na língua brasileira de sinais. Então, ainda pensando sobre essa questão de imersão e fluência, é muito importante nós termos claro a relação que existe na imersão para chegar a essa fluência. O que é imergir? Quando a gente pensa nessa palavra imergir ou imersão, a gente pensa em mergulhar. E é justamente isso que tem que acontecer. Você precisa mergulhar de cabeça, né, como a gente diz. Ou seja, imergir, você tem que estar totalmente voltado mesmo para esse objetivo do aprendizado da língua brasileira de sinais. Isso vai ajudar muito a você obter essa fluência que todo mundo gostaria, que é
a facilidade para poder assim se comunicar com o surdo através da Libras. Como a gente tem falado, vai depender muito, essa fluência sua ou a sua imersão nessa língua, vai depender muito da forma como você estuda. Eu não sei se você já frequentou cursos de Libras, eu não sei se você costuma assistir vídeos do YouTube em Libras. Temos que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente encontra na internet, porque tem muita coisa boa da Libras, mas também às vezes tem muito português sinalizado. Então é bom a gente buscar sites confiáveis, né? Ou de intérpretes que você já sabe, que tem anos de experiência e que costumam ter vídeos em seus canais, ou que tem trabalhos voltados para essa questão da Libras. O próprio site do INS, né, na TV INS, lá tem muita coisa boa, até porque a TV INS ela se preocupa em fazer vídeos com informações jornalísticas na língua de sinais. Então, tem muita coisa boa no site do INES que você pode aproveitar para estudar ali a língua brasileira de sinais, para treinar os sinais, para assistir vídeos. De preferência, tire o som, né? Às vezes tem uns que vêm com legenda, então não tem como às vezes você tirar a legenda. Mas se é um que tem a tradução em voz, você pode tirar o som e tentar compreender o que está sendo sinalizado. No começo você fica nervoso, você fica angustiado, dá uma angústia porque nós ouvintes queremos ouvir. Nossas informações chegam para nós através dos nossos ouvidos. Então por isso que a gente tem essa necessidade do som. E quando você assiste um vídeo que às vezes não tem som, realmente no começo você fica meio angustiado, meio agoniado. Mas conforme você for se treinando para isso, conforme você for assistindo mais e mais vídeos sem o som, só vendo a sinalização para você começar a perceber os sinais, como são feitos, isso vai te ajudar muito a desenvolver. Porque, ao contrário do que a gente imagina, nós precisamos usar mais a nossa mente, usar mais a nossa memória imagética, né? Para a nossa memória visual também, para que a gente possa desenvolver no aprendizado da Libras. Nós temos que deixar um pouco a nossa memória auditiva, porque para Libras o que importa é a memória visual. E também temos que aprender a desenvolver a nossa imagética, a nossa maneira de imaginar as coisas, de perceber as coisas. Então a gente precisa treinar a nossa mente para isso também. Ver os detalhes, né, de tudo que a gente está vendo ao nosso redor, minuciosamente, cada detalhe, porque é assim que o surdo vê. E assim que ele recebe a informação através da visão, é onde ele consegue então perceber o mundo que está ao redor dele. Então o surdo ele tem uma visão muito ampla, muito mais do que nós ouvintes. Até as pessoas costumam dizer, porque o surdo tem a visão mais aguçada. Não é isso. É que o surdo, na realidade, por falta do seu sentido da audição, ele acabou treinando mais a sua visão para captar as coisas, porque a única forma dele obter informações é por meio da visão. E com o cego já acontece ao contrário. O cego, por falta do seu sentido da visão, ele acaba desenvolvendo a sua percepção auditiva também. Ou seja, é aquela ideia que a gente diz, usar um sentido para compensar a falta do outro. Então é o que acontece com o surdo, que acaba desenvolvendo mais a sua visão, e com o cego, que acaba desenvolvendo mais a sua audição. Então é muito importante a gente pensar nessa imersão de uma forma mesmo organizada e planejada para que a gente possa chegar assim a essa tão sonhada fluência. Mas nesse meio do caminho, né, podemos dizer assim, nessa sua caminhada para conseguir a fluência, a gente comete vários erros que acabam nos travando no desenvolvimento da fluência da Libras. E eu queria chamar a atenção para alguns desses erros. Um dos erros que a gente comumente que a gente acaba cometendo, e é muito comum entre aqueles que estão começando a aprender a Libras, e às vezes até os que já têm um certo conhecimento na Libras, é o erro de estudar as regras gramaticais. Ficar preso às regras gramaticais, aí fica naquela preocupação, como que é que eu vou formar a frase? Não estou dizendo que não seja importante conhecer a parte gramatical da Libras, principalmente essa questão da sintaxe, que é como que a gente vai formar as frases,
mas nós não podemos ficar preocupados só nisso, porque se eu começo a me prender nessa questão da estrutura gramatical da Libras, eu acabo não desenvolvendo a tão sonhada fluência. Porque quando nós, voltando a nossa experiência de crianças, quando nós adquirimos a língua portuguesa, nós não ficamos ali estudando a gramática daquela língua. A gente foi simplesmente copiando, assimilando as palavras, e só quando a gente foi para o estudo formal dentro de uma sala de aula é que nós fomos aprender sobre concordância verbal e nominal, sobre plural, substantivo, figura de linguagem, etc. Mas no início, né, da gente fazer essa aquisição natural da língua portuguesa, nós não precisávamos ficar presos à estrutura gramatical. E a gente quer fazer isso com a Libras. Nós não podemos fazer isso, ficar estudando apenas as regras gramaticais. Isso não vai nos ajudar a aprender a Libras, nem a ter essa aquisição da Libras, e muito menos a chegar a uma fluência. Outro erro que a gente comete também é a questão de querer aprender os sinais isolados. A gente pensa que quanto mais a gente souber, o sinal de aprender, o sinal de estudar, o sinal de escola, o sinal de professor, né, o sinal de país, a gente acha que ficar sabendo esse monte, essa lista de sinais vai nos ajudar. Não vai, porque são sinais isolados. Não é que nós não tenhamos que aprender os sinais, temos, mas nós temos que aprender os sinais dentro de um contexto, para que faça sentido para nós. Não ficar decorando listas e mais listas de sinais isolados que depois a gente não sabe como que utiliza ele na frase. Então esse é o segundo erro que nós cometemos quando estamos aprendendo a Libras. Outra coisa, quando a gente se preocupa em decorar uma lista de sinais, a gente corre no erro também que você pode ver 3 sinais novos hoje. Sua mente só vai gravar um. Então não adianta você se prender nessa questão de querer decorar listas e listas e listas e listas de sinais. O que funciona é você ver um vídeo em Libras, captar aqueles sinais, tentar copiar aqueles sinais, reproduzir aqueles sinais, e ao longo do tempo tentar entender o sinal pelo sinal, ou seja, a Libras pela Libras. Que a gente também comete a gente comete também o grande erro de querer entender o sinal a partir da língua portuguesa. Quantas vezes, na minha experiência ensinando Libras, as pessoas começam a perguntar o significado, por que o sinal é assim, por que é assado? Não tem uma explicação, a gente não tem que ficar tentando entender o porquê disso, o porquê daquilo nesse momento do aprendizado da Libras. O que a gente tem que tentar é entender aquele sinal. Outra coisa que cometemos, outro erro que a gente comete, é que muitas das vezes atrasa o nosso desenvolvimento na língua brasileira, no aprendizado da língua brasileira de sinais, é ficar traduzindo tudo mentalmente. Exemplo, a gente vê um sinal e vê uma frase, alguém sinalizando a frase e fica tentando entender o sinal por sinal, traduzir na sua mente sinal por sinal. Exemplo, esse sinal, vou à escola. Aí a gente fica assim, viu a pessoa sinalizar, aí na cabeça da gente, vou. Aí vem esse sinal escola. Isso não ajuda. Nós temos que primeiro ver a sinalização e tentar compreender o que é que o surdo ou o intérprete quis fazer, ou o que é que ele quis transmitir com aquela sinalização. E não ficar tentando, esse aqui é o sinal de ir, esse aqui é o sinal de escola. Porque isso só atrapalha a gente compreender a Libras pela Libras. E o último erro que a gente costuma cometer é ficar preocupado com o porquê que o sinal de irmã é assim, por que o sinal de amigo é aqui, né? Não temos que ficar fazendo essas perguntas, não temos que ficar preocupado com isso. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, quando eu estou ensinando, que quando a gente estuda a língua inglesa, a gente vê as palavras e não fica comparando com as palavras em português. A gente aceita de boa chamar amigo de friend, garoto de boy, garota girl. A gente não fica, por que girl é garota em inglês? A gente não fica tentando compreender o sentido disso, porque é uma outra língua. Então nunca o garoto em inglês vai ser igual o garoto na língua portuguesa ou na língua francesa. Cada língua vai utilizar uma palavra para definir essa menina pequena que é uma garota,
no caso da língua portuguesa, que é girl na língua inglesa. Então, não fique preocupado. E por que o sinal é assim? Por que o sinal é assado? Fique preocupado em tentar compreender a sinalização. Então, esses são erros que às vezes têm travado muita gente e têm impedido que as pessoas avancem no aprendizado da língua de sinais, porque ela está presa na estrutura da língua portuguesa. E aí é o que a gente costuma dizer, que muitas pessoas acabam cometendo um português sinalizado, ou seja, quer sinalizar em Libras, mas na estrutura da língua portuguesa. Isso não é Libras, isso a gente chama de português sinalizado. E nós temos que tomar muito cuidado para não cometer esse erro. E aí, eu quero então, já que eu falei das coisas ruins, eu quero trazer então as dicas para a gente alcançar essa fluência, né? Já que você sonha tanto em se comunicar com surdo, já que você quer tanto ajudar aquele seu aluno surdo, você trabalha com ele na escola, ele é seu aluno lá na escola, na sua sala de aula, você não sabe como lidar com ele, ou você tem um colega no seu trabalho, você também não sabe se comunicar com ele, então como que eu posso alcançar a fluência? Como que eu posso desenvolver o meu aprendizado da Libras? Como que eu posso avançar nisso? Então eu vou te dar agora algumas dicas. Primeiramente, você precisa ter claro o seu objetivo, como eu já falei para você. Por que quero aprender Libras? Aprender por aprender? Não pode. Você tem que ter um objetivo específico, um objetivo claro. Segunda coisa, não começar pela gramática, porque se isso é um erro, quer dizer que para mim avançar na Libras, eu não posso começar o estudo da Libras pela gramática. Segunda coisa, o passo a passo dos meus estudos até eu chegar na fluência. Eu preciso seguir um passo a passo. Eu vejo muita gente que quer aprender Libras, mas ele não tem um passo a passo. Ele vai, hoje eu vou assistir um vídeo lá no YouTube. Hoje eu vou olhar a apostila lá e vou pegar aquele monte de sinal. Isso também não ajuda na fluência. Você precisa seguir um passo a passo. É como eu vivo falando, você tem que ter um planejamento para esse seu estudo. Então, o passo a passo. Passo 1, você precisa estudar todos os dias, né? E nós vivemos num mundo de tanta correria, a gente tem tanto compromisso, que a gente começa a pensar que o primeiro passo é eu estudar todos os dias, já cria uma certa... um certo desafio, né, para algumas pessoas. Mas esse é um passo a passo que funciona. Você estudar todos os dias, pelo menos de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora, você separar todo dia para estudar. E o segundo passo, foque os seus estudos na compreensão da sinalização, ou seja, você tem que focar na sinalização. Olhou uma sinalização, a pessoa fez o sinal de sinal, a pessoa fez o sinal de nome, fez o sinal de idade. Nossa, como é que ela fez esse sinal? É focar na sinalização, né? Para que você possa ter domínio da Libras, ou para que você possa desenvolver a fluência na Libras, você tem que desenvolver a compreensão dos sinais, ou seja, você tem que compreender o que a outra pessoa está sinalizando. Você precisa sinalizar da forma correta, então a maneira como você sinaliza também pode te ajudar ou não a avançar na sua fluência. Também a escrita de sinais, essa é um assunto que eu tenho me preocupado também muito, porque pouco se fala sobre a escrita de sinais, mas a escrita de sinais ela é super importante no aprendizado da língua. Quando a gente começou a aprender a língua portuguesa na escola, agora eu já estou falando do ensino formal, a gente aprendeu as palavras e já fomos aprendendo também como escrever essas palavras. Por que na língua de sinais é diferente? A gente vê muito curso ensinando a sinalização, mas desassociada da escrita de sinais. Nas minhas pesquisas eu tenho visto, e estudos que os próprios surdos fizeram, doutoras surdas, como por exemplo a Mariana Stampa, que ela começou a aplicar a escrita de sinais para surdos de uma escola onde só tinha surdos. E ela trabalhava numa outra escola também, onde surdos estavam incluídos na sala de aula com ouvintes. Ela percebeu que aplicando a escrita de sinais para aqueles surdos que estudavam só numa escola bilíngue, ou seja, uma escola onde tinha surdos, mas o ensino era feito prioritariamente pela língua de sinais, quando ela começou a aplicar a escrita de sinais ali com aquelas crianças, elas desenvolveram muito mais rápido a escrita da língua portuguesa.
Já as crianças que estavam incluídas numa escola regular, numa sala com ouvintes e não utilizavam a escrita de sinais, tiveram muitas dificuldades e muitos não conseguiram desenvolver a escrita da língua portuguesa. Então, na sua tese de doutorado, a Mariane Stamp, ela descobriu que a escrita da língua de sinais é fundamental para desenvolver ainda mais o aprendizado da língua de sinais por parte do aluno surdo, também a aquisição da segunda língua na modalidade escrita, que é a língua portuguesa. Então, nos cursos de Libras, não tem mais como a gente fazer os cursos sem introduzir a escrita da língua de sinais, o que vai ajudar muito mais também na compreensão nossa, de nós ouvintes, para a gente conseguir compreender os sinais. Então, o uso da escrita de sinais também é algo que avança. E não só ensinar a escrita, mas também estudar a leitura dessa escrita. Então, precisamos utilizar a escrita de sinais e a leitura da escrita de sinais para alavancar no nosso aprendizado da Libras. E aí também um outro passo é tornar os seus estudos um hobby. Você não pode tornar o estudo da língua de sinais algo que fica cansativo ou monótono, mas tem que ser algo prazeroso. Então tem que fazer parte do seu hobby. Quem gosta de futebol, por exemplo, se quer jogar futebol toda sexta-feira ou todo dia, não é pesado. A pessoa não chega em casa, ai meu Deus, hoje eu tenho que jogar futebol. Pelo contrário, ela está doida para chegar em casa e poder ir jogar futebol ou fazer qualquer outra coisa, ou ouvir música, assistir um filme. Então estudar Libras precisa se tornar um hobby para você. E assim você vai ver que a coisa também vai andar. E por fim, mas não menos importante, tenha paciência. Não se consegue fluência nem na Libras e nem em idioma ou língua qualquer sem paciência. Então você precisa exercitar a sua paciência. Entender que ninguém se torna fluente da noite para o dia. Existe um ritmo. Também não ficar se comparando, fulano aprendeu mais rápido. Cada um tem seu ritmo, mas é importante e é necessário ter paciência. E assim você consegue chegar lá na sua fluência. Okay? Então aqui ficam essas dicas para você desenvolver a sua fluência na língua brasileira de sinais. E por isso nós vamos fazer agora algumas atividades que vão ajudar você a pensar em tudo isso que eu acabei de falar e a colocar em prática boa parte do que eu acabei de ensinar para vocês. Vamos lá às atividades? Qual o seu nome? Você é casado? Você tem filhos? Você tem 4 filhos? Você trabalha? Meu nome é Josimari. A minha idade, 49 anos. Sim, eu sou casada. Minha formação é psicopedagogia. Eu tenho 4 filhos. Sim, eu trabalho. A atividade
atividade que vocês acabaram de fazer serviu para quê? O objetivo era fazer vocês perceberem a diferença de uma frase afirmativa para uma frase interrogativa, mostrando assim para vocês uma parte da gramática da Libras. Então, na diferença dessas duas frases, como que funciona? Bom, na frase interrogativa, geralmente você faz uma expressão que vai marcar então a pergunta. Por exemplo, quando você vai perguntar qual é o seu nome, você faz assim. Automaticamente a sua testa franze para dar essa ênfase, né, de que você está fazendo uma pergunta. Já quando você vai responder o meu nome é, você vai fazer essa expressão. Já é uma expressão neutra, né, porque você está afirmando. Ou seja, qual a diferença dessa frase, da frase afirmativa e interrogativa na língua portuguesa? Na língua portuguesa, o que marca a frase afirmativa e a interrogativa é a pontuação. Né? A gente usa o ponto de interrogação para frisar que é uma pergunta e usamos o ponto para as frases afirmativas. Na gramática da Libras, então, funciona com a expressão facial, é que vem marcar, então, essa frase afirmativa ou a frase interrogativa. Hoje nós aprendemos, então, sobre a importância também da criança, né, adquirir, então, a língua de sinais de uma forma natural, a criança surda. Então, vale a pena lembrar que 90% das crianças surdas, de acordo com a estatística, nascem nas famílias de ouvintes, ou seja, essa criança surda nasce num contexto onde ela não tem experiência ou não tem contato com a sua língua materna, que é a língua de sinais. O que isso resulta? Isso acaba resultando no atraso do desenvolvimento cognitivo dessa criança, ou seja, ela tem dificuldades no desenvolvimento escolar. Por isso que a maioria das crianças surdas tem dificuldade de aprender a língua portuguesa. Por quê? Porque ela chega na escola, na realidade, sem uma língua. Por não ter contato com o adulto surdo, essa criança acaba não tendo, não adquirindo de forma natural a sua língua materna, que é a língua de sinais. Então, por isso, a necessidade de instrutor surdo na escola, né? Por isso que esse profissional tem sido de fundamental importância nas escolas para ajudar essas crianças surdas a adquirirem a sua língua natural, para consequentemente então se desenvolver na segunda língua, que é a língua portuguesa. Mas eu queria então deixar esses dois sinais para você, já que nós falamos dessa temática de aquisição e aprendizagem, dois sinais para você aprender. Nós aprendemos já o sinal de aprender, que é esse. Mas o sinal de aprendizagem já é feito dessa forma. Aprendizagem. Por quê? Tem esse movimento porque, na realidade, a aprendizagem ela é um processo, né, que vai acontecendo com a gente. E o sinal de aquisição já é esse sinal. Você utiliza as mãos na forma de pinça e faz esse movimento. É como se você dissesse que a criança vai assimilar, ela vai tomar para ela, né, essa língua. Então, esse é o sinal de aquisição, né, de língua. Então, é muito importante que nós nos envolvamos com o aprendizado da Libras, que nós possamos procurar emergir nessa língua para ajudar não somente a nós a nos comunicarmos com o surdo, mas ajudar o próprio surdo, porque tem muito surdo que também não sabe língua de sinais. Por isso, a importância de nós ouvintes aprendermos também a língua de sinais, que nós poderemos ajudar esses surdos também a aprender e a adquirir naturalmente a sua língua materna, que é a Libras. Eu tive essa experiência com os surdos adultos lá de Cerejeiras, no CEEJA, que não conheciam a língua de sinais, não conseguiam se comunicar. Né? E a partir do momento que eu comecei a ensinar para eles a língua de sinais, eles começaram naturalmente a aprender. E é interessante que eles aprendem muito rápido, mesmo sendo adultos, né? Mas quando eles são imersos na língua de sinais, esse processo acontece bem mais rápido do que conosco, que somos adultos e queremos começar a aprender a língua de sinais. Para você ver como é que é uma coisa tão natural mesmo, que é a primeira língua deles. Então, por isso fica esse desafio para nós
diante desses dias que nós temos falado sobre surdo, como me comunicar com ele, da importância de aprender essa língua, então fica para nós, né, esse apelo, esse desafio de você se motivar, né, a aprender essa língua, a se envolver, a imergir nessa língua para conseguir uma fluência, de forma que isso venha ajudar o surdo a conviver na sociedade, nos espaços por onde ele precisa estar, né, por onde ele precisa transitar. Ok? Espero que você tenha gostado e eu aguardo você amanhã para nós encerrarmos a Semana da Libras, né, encerrarmos esse tempo que nós temos refletido sobre a importância do aprendizado da língua brasileira de sinais. Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã.